Isso mesmo, meninas. Muito bom dia para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente termina essa semana ainda falando de Renda Brasil, mas também falando de auxílio emergencial, justamente porque alguns interlocutores do governo, eles estão comentando aí nos bastidores de que a equipe econômica teria chegado, então, ao valor que era desejado pelo presidente Jair Bolsonaro dessas parcelas, dessa prorrogação do auxílio emergencial, dessas parcelas até dezembro. Esse valor, ele seria de R$ 300. A expectativa agora é de que o próprio presidente Jair Bolsonaro faça um anúncio hoje dessa prorrogação, já também falando sobre o valor dessas parcelas. Com isso, então, o anúncio do Renda Brasil ele ficaria para um segundo momento. Isso porque Paulo Guedes não tem pressa, ele quer conversar ainda com o Congresso em relação a programas que seriam extintos justamente para custear o Renda Brasil, e a equipe econômica ela teria que apresentar aí novos cálculos ao presidente Jair Bolsonaro para o próprio presidente então tomar essa decisão do anúncio, do lançamento do Renda Brasil. Existem algumas possibilidades para esse anúncio do auxílio emergencial, a gente sempre trabalha com a possibilidade desse anúncio ser feito pelas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Tem também a possibilidade dele falar agora rapidamente na saída do Palácio da Alvorada com os apoiadores que seguem, então, indo ao palácio para tirar fotos, fazer vídeos, conversar ali com o presidente rapidamente, mas também o presidente participa de um evento hoje à tarde. São algumas possibilidades de como esse anúncio pode ser feito. Lembrando que ontem, naquela transmissão semanal que o presidente faz nas redes sociais, ele voltou a falar, voltou a defender que o pagamento de R$ 600 ele é um endividamento para o governo, só que o pagamento de R$ 200 seria um pagamento muito baixo. Então, a gente teria esse consenso da equipe econômica desse meio termo dos R$ 300, que é o valor que era desejado por Jair Bolsonaro. A gente segue acompanhando para ter, então, essa confirmação. Lembrando que também a gente tem essa questão da proposta do orçamento de 2021, que ainda não foi apresentada, tem que ser apresentada até a próxima segunda-feira, e não se sabe ao certo ainda se o Renda Brasil vai estar dentro desta proposta ou se vai ficar realmente para um segundo momento, meninas. Pouco trabalho, né? Tem equipe Pouco. econômica do governo agora nesse mês de agosto. A Natália estava falando da possibilidade de o presidente conversar com os apoiadores ali na saída do palácio. Será? Né? Porque aí seria esse primeiro contato com os apoiadores desde aquela situação de ameaça ao jornalista do Globo, né, que fez a pergunta com relação aos depósitos feitos pelo Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Resta a dúvida se o presidente para falar ou não. O presidente que viajou na última semana, né, seguiu para estados do Nordeste, foi também para o Sudeste, para Minas Gerais, onde ele falou inclusive a respeito do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente que tem tido contato com o povo, né? Ele tem saído para esse corpo a corpo e aí ele consegue entender a necessidade do pagamento desse auxílio emergencial para as pessoas. Por isso, talvez ele esteja insistindo tanto, né, nesse valor um pouco mais elevado, porque ele tem ouvido as pessoas, ele está perto das pessoas nesse momento. Agora, Natália, o que chamou a atenção foi ontem o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que seguiu em Brasília, e falou sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, né? Foi uma fala que gerou uma certa instabilidade, porque o vice-presidente da República dizendo que parece que o acordo entre Mercosul e União Europeia começou a fazer água. Mas ele não deu mais detalhes, né, a respeito do que está acontecendo. Você tem informação sobre isso, Natália? Então, realmente ele não deu mais detalhes sobre isso. A gente também tem uma expectativa grande, porque o vice-presidente ele tem falado bastante com a imprensa, já que o presidente Jair Bolsonaro ele não tem mais atendido os jornalistas lá na saída do Palácio da Alvorada. Muitas vezes a gente acaba fazendo portaria, que é essa espera logo ali na vice-presidência, que fica também aqui no Palácio do Planalto, nessa chegada e saída do vice-presidente aqui para os seus compromissos. Normalmente ele atende a gente, fala sobre diversos assuntos, e aí a gente está aguardando também essa vinda dele hoje para esse questionamento, já que a gente não teve maiores detalhes ainda em relação a essa fala dele, e a gente também não teve comentários por parte do próprio presidente Jair Bolsonaro sobre essa fala de Hamilton Mourão. É uma sexta-feira que a gente achava que seria um pouco mais tranquila. A gente tem também essa questão do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e estamos aguardando também pronunciamentos por parte da presidência em relação a isso. A gente está aguardando qualquer tipo de fala, de declaração, de nota por parte aqui também do executivo, tanto sobre essa fala de Mourão de ontem,
tanto sobre essa questão do governador Wilson Witzel de hoje, aguardando aí se o presidente vai se pronunciar, ou pelo menos o Hamilton Mourão, vice-presidente, vai se pronunciar também, pelo menos com a gente, com a imprensa aqui na chegada do Palácio do Planalto, meninas. Bem-vinda a 2020, Natália Paz. As sextas-feiras em 2020 não são tranquilas nem mesmo em Brasília, minha querida. É isso, bom trabalho para você por aí. Para vocês também, meninas. Valeu, até mais. Boa sexta.